Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde. São 6h04. O Viva Voz está decolando agora aqui dentro do ponto final, da nave ponto final. E Carol Moran, os deputados puseram o pezinho ali na água para ver se estava muito gelada, para tentar tirar o Chiquinho Brasão da cadeia, mas parecem ter ficado com medo de pular. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Pois é, boa noite para você, Vera, também para os ouvintes. Ficaram com medo, mas nem todos, né? Porque teve uma galera grande ali que se manifestou a favor de que o Brasão fosse libertado, né? Brasão, acusado de ser mandante da execução de Marielle Franco e, enfim, os deputados nem nisso veem gravidade suficiente para privar alguém do seu próprio convívio, né? A pessoa vai ser reintegrada ao convívio da casa depois de pegar uma acusação como essa, vinda de uma delação com detalhes, mas quem vai trazer os detalhes e os bastidores para a gente é a Milena Teixeira. Por quê? Porque o plenário vai votar isso daqui a pouquinho e parece que tem algumas regras novas aí criadas pelo presidente Arthur Lira, não é isso, Milena? Boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Eu estou aqui diretamente do plenário da Câmara. E sim, Vera, parece que tem algumas regras novas aí adotadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo Arthur Lira. Inclusive, ele já definiu que a votação para manter a prisão de Chiquinho Brasão, que a gente lembra, um dos mandantes da morte de Marielle Franco, que essa votação vai ser bem rápida, pois foi dispensado o tempo de fala dos líderes, o que inclusive desagradou aí os deputados do PSOL. Além disso, Vera, Lira não deve punir administrativamente os deputados que faltarem à votação. Por que eu estou falando disso? Né? Porque é uma estratégia, um movimento por parte dos partidos do Centrão que são contra essa prisão. Eles organizam um movimento para que os deputados não participem da votação no plenário. A ideia é impedir que a prisão de Brasão consiga o número mínimo de votos para ser confirmada. Esse número é de 257 votos, Vera. A gente lembra que mais cedo, por 39 votos a favor e 25 contra, a CCJ da Câmara decidiu que o deputado Chiquinho Brasão deve seguir preso. Agora, como você disse, esse caso vai ser submetido ao plenário aqui da Câmara a qualquer momento. Orientaram, Vera, contra o parecer pela manutenção da prisão, partidos como PL, União Brasil foram a favor, partidos como PT, PV, PCdoB, MDB, PSD, PDT, PSOL e o PSOL. Liberaram a bancada, siglas como PP, Podemos e Republicanos. E, Vera, mesmo com essa aprovação da CCJ, eu acompanhei aí essa sessão, os deputados do Centrão, eles se manifestaram ao longo de toda ali a sessão, ao longo de toda a reunião, manifestaram um incômodo como essa forma que a prisão aí foi feita. Segundo esses parlamentares, a prisão preventiva de um parlamentar e a decisão do STF pode abrir precedentes para que outros deputados sejam presos no futuro. Inclusive, o deputado bolsonarista Carlos Jordi, ele disse ser contra essa decisão do Supremo e ele disse que ele votou pela Constituição. Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não há flagrante. Se há agora uma tentativa por parte dos ministros do Supremo de construir uma tese em que a obstrução da justiça é o flagrante, não é esse o crime que leva à prisão do deputado. Pois é, Vera, a gente ouviu aí, né, o deputado Carlos Jordi, ele é um dos deputados que é contra essa prisão e ele falou aí durante a CCJ, né, durante essa sessão. Agora, os deputados do PSOL que fazem parte, Marielle fazia parte desse partido, eles têm criticado a estratégia. Inclusive, a líder do partido, a deputada Erika Hilton, ela disse que soltar Chiquinho Brasão significa que esses deputados estão defendendo a si mesmos. Ela também disse que nenhuma estratégia deve barrar a decisão do STF. Nenhum malabarismo retórico será capaz de encobertar aquilo que o Judiciário Brasileiro, a Polícia Federal, a PGR, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vem colocando e precisa ser decidido nesta casa. Pois é, a gente lembra também, Vera, que o Conselho de Ética abriu um processo disciplinar contra Chiquinho Brasão
que pode levar aí à cassação do mandato dele. Esse pedido foi feito pelo PSOL, os deputados Bruno Gani, Ricardo Aires, Gabriel Mota foram sorteados e um deles será escolhido o relator do caso. Isso aconteceu hoje de manhã, aqui também na Câmara dos Deputados. Lembrando aí que Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, eles foram presos por ordens do STF, depois da homologação da delação de Rony Lessa, autor dos disparos contra Marielle. Vera e Carol. Milena, um personagem aí que já foi muito poderoso, que mostrou que ainda é bastante influente e que voltou a circular pela Câmara com desenvoltura nessa discussão foi o ex-deputado, ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que até despachou do gabinete da filha pedindo votos a favor do Chiquinho Brazão. Como que esse lobby explícito do Cunha está sendo visto aí na casa? Olha, era uma pontuação que eu observei. Eu tenho acompanhado aqui essas questões do União Brasil. Ontem a deputada Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, ela participou de todas as reuniões que o União Brasil fez para decidir ali sobre a orientação da bancada. Hoje, antes de terminar a CCJ, quando ela viu que a sessão ali, né, votou a favor da prisão, ela saiu antes de terminar a sessão e, em seguida, ela veio aqui para o cafezinho, só para o nosso ouvinte entender, né? No plenário da Câmara tem um lugar que é o cafezinho que os deputados costumam ficar conversando. E ela se reuniu aqui, Vera, junto com os deputados do União Brasil do Rio de Janeiro. E eles estavam aí debatendo, né? Dava para ouvir, assim, eu acompanhei, estava um pouco do lado, essa questão aí da manutenção da prisão do Chiquinho Barbosa. Inclusive, eu até já disse aqui no Viva Voz que a deputada Dani Cunha, ela estava defendendo, né, que o Chiquinho Brazão ficasse livre da prisão, inclusive nos grupos de WhatsApp do União Brasil. Eu conversei com parlamentares do União Brasil, eles me afirmaram aí que ela, o tempo todo, defendia que ele seja liberado aí dessa prisão. Mas hoje, lá na hora do CJ, a Dani Cunha, filha aí do ex-deputado Eduardo Cunha, que tem grande atuação ali no União Brasil do Rio de Janeiro, ela saiu logo depois da decisão dos deputados. Agora, em seguida, ela veio aqui para o plenário da Câmara, né, para o cafezinho, para conversar com os deputados do União Brasil do Rio de Janeiro. Vera e Carol. Obrigada, Milena. Vera, a gente está assistindo aí os parlamentares se apegando numa filigrana jurídica, né? Estão querendo dizer que não houve flagrante, que não se pode considerar flagrante do crime de obstrução de justiça, para justificar que se solte um parlamentar que é acusado de um crime hediondo, né? De um duplo assassinato, acusado de ligação com milícia, um caso gravíssimo. Caso gravíssimo, eles veem, nesse caso, viram uma chance de dar uma resposta ao Supremo, algo que eles vêm tentando fazer há muito tempo, ensaiaram usar essa prisão para dar essa resposta, mas agora parecem estar ponderando se vale a pena ou se o desgaste para eles vai ser muito grande, né? A votação da CCJ mostra ali que houve uma parcela que ficou com medo da reação do próprio judiciário, da reação da opinião pública, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Mas essa decisão do Arthur Lira, olha, sessão curta, ninguém fala, vamos fazer um negócio às, pode ser justamente para votar a prisão, a soltura dele, sem muito estardalhaço e aí deixar sem muita digital de quem votou contra ou a favor. Então, eu acho que a gente ainda tem de permanecer de olho nessa sessão, porque eu acho que não está totalmente afastada a possibilidade de o plenário votar contra a manutenção da prisão dele, o que é uma loucura, porque é isso, a pessoa não é acusada nem de uma rachadinha, uma coisa ali que é grave, mas que não é um crime contra a vida, é acusado de ser um mandante de uma execução de uma outra parlamentar que ceifou também a vida de um inocente que não tinha nada a ver com isso. Então, quer dizer, nem isso é capaz de sensibilizar os deputados. Aqueles com quem eu falei mais cedo vinham com a coisa ali da justificativa jurídica. Está na Constituição que tem que passar pela Câmara. Então, se vocês não concordam, porque aí a imprensa é algoz, está tentando agir como algoz. Se vocês não concordam,
digam que tem que mudar a Constituição. Aliás, eu acho que tinha que mudar mesmo, porque isso é uma prerrogativa que dá a eles um status que o restante da sociedade não tem, de ter a sua prisão votada pelos seus próprios pares e confirmada pelos seus próprios pares. Isso fazia sentido em época de perseguição política, a esse ou aquele. Na normalidade democrática, não vejo muito sentido nessa norma, não, Carol. Agora, Vera, tinha inclusive uma especulação de que poderiam decidir pela libertação do Brazão, mas depois pela cassação do mandato dele. Quer dizer, mandariam um recado ao Supremo Tribunal Federal de, olha, não é assim, não pode sair prendendo parlamentar desse jeito, mas no mérito decidiriam pela cassação, o que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Claramente, eles fizeram essa escolha aí do Conselho de Ética, essa abertura do processo no Conselho de Ética, para tentar suavizar o que eles estavam se preparando para fazer, que era votar a soltura do deputado, mas, enfim, absurdo, corporativismo na veia. Depois disso, a gente pode esperar que o pacote da blindagem vai vir mais cedo ou mais tarde, vai vir antes da eleição do sucessor do Lira, porque isso aí está como plataforma de campanha dos principais postulantes à cadeira, todos eles, de alguma maneira, prometendo aos deputados que vão ampliar as suas prerrogativas, as suas garantias de liberdade, etc. Então, a gente pode esperar que vai vir um recrudescimento desse corporativismo, Carol, 100% de certeza. 100% e novos ataques ao judiciário também, né, Vera? Também. Vamos falar do caso Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná concluiu o julgamento, né, que poderia cassar o mandato do Moro, placar de 5-2 a favor do ex-juiz da Lava Jato. A Sheila Pessoa tem informações para a gente em Curitiba sobre isso. Oi, Sheila, boa noite. Oi, boa noite, Vera, boa noite, Carol. Isso mesmo, após 4 dias de julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná considerou improcedente a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral do Estado, que pedia a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por abuso de poder econômico. Por 5-2, a maioria dos desembargadores votou pela manutenção do mandato do parlamentar no Senado Federal. Moro chegou a se pronunciar ontem, fez uma declaração logo após o resultado do julgamento. Ele disse que não seria possível avançar se for preciso abdicar da liberdade e da democracia. Acompanharam o voto do relator Luciano Carrasco Falazinha Souza, que já havia votado no primeiro dia pela improcedência da denúncia, os desembargadores Guilherme Frederico Hernandes Benz, Anderson Ricardo Fogaça e o presidente da Corte Paranaense, o Sigurd Benson, além da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Já os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade e Júlio Jacob Júnior acataram parcialmente a denúncia e votaram pela cassação do mandato do senador, bem como pela inelegibilidade de Sérgio Moro. A decisão ainda é passível de recurso à instância superior e os partidos que moveram as duas ações devem entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. As denúncias também pedem a cassação da chapa de Sérgio Moro, o que inclui seus suplentes. Caso isso aconteça, caso seja realmente cassado o mandato do senador, a chapa do senador Sérgio Moro no TSE, novas eleições devem ser convocadas para preencher a vaga no Senado Federal pelo Paraná. Eu volto com vocês, Vera e Carol. Obrigada, Sheila. É isso, Carol. A gente até que tá bom de apostas aqui neste quadro, porque ontem eu falei que estava com um cheirinho de pintar uma absolvição pela postura, pelo comportamento e pelos sinais dados pelo TRE do Paraná, né? Pedidos de vista, quem antecipou voto, quem não antecipou, e aí se confirmou essa absolvição. E agora eu estou achando muito divertido ver as cobranças do Moro, porque o Bolsonaro prometeu para ele que o PL não recorreria ao TSE. E agora o PL do Paraná já está dizendo que não tem esse combinado com eles e o advogado está dizendo que vai recorrer assim mesmo. Flávio Bolsonaro, quando esteve lá no Roda Viva, questionado a esse respeito, até confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu isso para o Moro, mas também lavou as mãos.
disse que não tinham como interferir no PL do Paraná e que possivelmente haveria sim um recurso. O Moro já devia ter aprendido a não confiar nas promessas do Bolsonaro, né, Vera? Já não é a exatamente. primeira vez que ele fica depois na pista, né? Não é a primeira vez e mesmo assim ele volta, né? Tem algum Não tipo ali de síndrome de Estocolmo, parece. Agora, tem um julgamento no CNJ ainda que pode também complicar a vida do Moro, né? Além desse recurso do TSE, o ministro Barroso incluiu na pauta da próxima sessão aquele julgamento que vai analisar a ação da Lava Jato ali na gestão dos recursos, né? Advindos dos acordos. Hoje, mais cedo, aqui no Jornal da CBN, com o Milton e a Cássia, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista em que ele falou sobre isso, né? Falou que são estarrecedores ali os indícios, as acusações de malversação de recursos da Operação Lava Jato por parte do Moro, dos procuradores da Força Tarefa, e isso vai entrar neste julgamento e, enfim, sim, mais complicações para ele. A questão do TSE não é tão pacífico o que vai acontecer, porque como esse caso provavelmente vai servir de paradigma para julgamento de todos os casos de gastos de pré-campanha e campanha daqui para frente, só a antipatia em relação ao Moro parece que não vai poder pautar a decisão, porque vai valer para todos, né? Pau que vai dar em Chico, vai dar também em Francisco. Então, tem muito advogado eleitoral com quem eu converso que fala, olha, eu não apostaria ainda no placar, porque essa é uma questão muito sensível, que vai pautar as decisões do TSE sobre todo mundo que tem gasto de campanha e pré-campanha. Então, talvez não seja tão evidente que ele vai ter o mesmo destino do Deltan Dallagnol, por exemplo. Então, vai requerer aí uma certa apuração, caso a caso, voto a voto, de como eles vão se comportar. Bom, a gente tem mais um assunto aqui nesse bloco, Vera, que é um assunto que está na pauta do Supremo Tribunal Federal a respeito de pagamento de indenização a famílias de vítimas de bala perdida. Samantha Klein está acompanhando essa discussão. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol e Vera, boa noite. Olha, esse julgamento, inclusive, ele estava na pauta de hoje e pode ser retomado amanhã. Do que se trata? É justamente de tecer ou estabelecer uma tese para o pagamento de indenização das famílias de vítimas de balas perdidas quando não há uma conclusão a respeito da origem do disparo. Uma tese, portanto, precisa ser definida e com ela haverá, portanto, um parâmetro para julgamentos semelhantes em qualquer corte do país. Essa pauta, então, talvez seja retomada amanhã, até porque os ministros ainda precisam terminar o julgamento de um tema tributário que está tratando da discussão sobre se o aluguel de bens móveis gera ou não incidência de PIS e COFINS, ou seja, impostos federais. Em julgamento virtual realizado no mês de março, os ministros aqui do Supremo decidiram que a União deveria pagar danos para uma família, no caso de bala perdida que vitimou uma pessoa no Rio de Janeiro, mas eles, portanto, não chegaram ainda ao entendimento sobre o alcance da responsabilidade do Estado em todos os casos do tipo. Nessa ocasião, portanto, era uma decisão sobre o caso concreto dessa família e agora é necessário buscar a tese. E há 4 propostas diferentes para este tipo de situação, ou seja, morte em razão de bala perdida quando não há uma certeza de onde partiu este disparo. O relator ministro Edson Fachin defende que o Estado deve sim ser responsabilizado em qualquer ocasião onde há morte de pessoas que sejam atingidas por balas perdidas em meio a operações policiais. Já o ministro Alexandre de Moraes, nesse julgamento lá de março, entendeu que os governos somente devem indenizar as famílias das vítimas quando há comprovação de onde partiu o tiro ou o disparo de arma de fogo. Já o ministro André Mendonça, ele tem uma tese semelhante. Ele diz que é necessário ter assim uma praticamente certeza de que o tiro partiu realmente de um policial. E o ministro Cristiano Zanin
entende que a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Portanto, os ministros precisam retomar este tema em julgamento presencial aqui no Supremo, no plenário, justamente por conta disso, já que eles não chegaram a uma tese que possa ser conclusiva para todos esses casos. E é claro que há um entendimento de juristas, inclusive, que deverá ser no sentido de responsabilizar o Estado na maioria das vezes, considerando que muitas são as vítimas, em especial no Rio de Janeiro. Carol e Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Ela ainda vai voltar com esse caso. A gente tem visto, né, que essas questões todas ligadas à polícia, segurança pública, ação de letalidade de policiais, tem muito impacto na vida das pessoas e está muito em discussão também no governo. Então, esse assunto vai voltar muitas vezes aqui no Viva Voz. A gente vai fazer uma breve pausa. Eu já vejo aqui o plenário da Câmara preparado. O Arthur Lira já está na mesa. Pode ser que a Milena Teixeira tenha que voltar com a gente até o fim do programa, se a votação for vapt-vupt mesmo. Então não sai daí que tem Pablo Hortelado, tem muito depois do intervalo e do repórter CBN. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Viva a Voz de volta, Ponto de Vista no ar, Pablo Hortelado na linha. A gente continua falando sobre a polêmica a respeito aí da briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes e as suas consequências. Pablo, a gente falou sobre isso na segunda, ainda não estava muito claro se o X, esse Twitter, vai mesmo sair do Brasil. Você consegue agora, passados alguns dias, ter uma ideia mais precisa a esse respeito? Boa noite. Oi, boa noite. Olha, Vera, ainda não dá para saber o que vai acontecer, porque ninguém consegue entender a cabeça do Elon Musk. Porém, o escritório do X no Brasil, os advogados do X no Brasil, eles se manifestaram ao Supremo tentando emplacar a tese de que o escritório brasileiro não tem ingerência na política de moderação de conteúdo, ou seja, não seria responsável por eventuais ações em desacordo com a justiça brasileira. O Supremo recebeu essa manifestação e rejeitou de cara essa tese, né, dizendo que o escritório brasileiro tem sim responsabilidade, como sempre teve em interlocuções, né, com o Supremo e com o TSE no passado. Agora que o Supremo estabeleceu que o escritório brasileiro tem responsabilidade, se o Elon Musk quiser realmente descumprir as deliberações do Supremo, o que ele vai ter que fazer é fechar o escritório no Brasil, né, para não prender aqui os seus diretores, para não ter seus diretores presos, né? Isso vai ter grandes repercussões, inclusive ele vai ter que fechar a representação comercial. Lembrando que o Brasil é o quinto maior base de usuários do Twitter no mundo, deve responder alguma coisa aí como 7% das receitas da empresa. E só depois dele fechar escritório, perder todas essas receitas, é que ele poderia fazer, digamos assim, com segurança, desrespeitar o Supremo, porque daí ele estaria operando nos Estados Unidos, não é? O Supremo não tem ação para além da jurisdição brasileira, né? E a reação do Supremo, nesse caso, seria esperada, o que o Supremo já fez com o Telegram, já ameaçou no Telegram lá em 2022. Ou seja, se o Twitter não responde, diz que está numa jurisdição fora do país, o Supremo vai suspender o serviço. Então, se o Elon Musk de fato seguir esse caminho, seria mais ou menos por aí. Lembrando, porém, que o Elon Musk ele se apresenta como um troll de internet, né? Troll é um termo que a gente usa para alguém que cria confusão no debate público na internet de maneira irresponsável, e o Elon Musk se diz um troll. Então a gente nunca pode ter confiar muito nas coisas que o Elon Musk diz. Agora, Pablo, falando do projeto de lei, né, o projeto que regulamenta aí as redes sociais,
o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez foi criar um grupo de trabalho para supostamente fazer um novo projeto de regulação das redes. A gente sabe que quando se cria grupo de trabalho é para nada andar realmente, né? Pois é, essa é uma decisão muito surpreendente aí, um desdobramento muito surpreendente dos últimos dias, né? Que ele matou o PL 2630, aquele que estava sendo coordenado pelo Orlando Silva. É um PL que tramitou durante 2 anos, gerou um monte de negociações, estava bem encaminhado, bem maduro. Ele simplesmente matou esse projeto, falou que vai criar um novo grupo de trabalho e prometeu um novo texto em 30 ou 40 dias. Esse prazo é absolutamente irreal. Regulação de redes é um tema complicado do ponto de vista técnico, envolve interesses conflitantes, e o antigo, né, agora finado, o PL 2630, ele demorou 2 anos para ser pactuado e mesmo assim ainda tinha 3 pontos importantes ali de tensão depois de 2 anos de negociação. A chance de em 40 dias alguém vir com um texto pronto para ser votado é nenhuma. Esse texto não vai ser votado esse ano, a não ser que eles recuperem o texto do Orlando de uma maneira dissimulada, né, o que não me parece razoável, né? O que se tem dito lá no Congresso é que esse movimento do Lira é para acabar com a conversa, com o horizonte de regulação, pelo menos no curto prazo. Ou seja, esse ano não vai ter regulação das redes, né? E aí a gente fica num grande vácuo. Num vácuo que o Supremo e o TSE acabam tentando preencher, né, Pablo? Porque além das resoluções do TSE para as eleições, a gente tem aí um anúncio feito pelo ministro Dias Toffoli de que está pronto um processo, uma ação que trata de algumas questões ligadas ao Marco Civil da Internet. E é nessa ação que talvez o Supremo acabe tratando de alguns pontos que estavam no projeto do Orlando, né? Exato, né? Então, logo que o Lira anunciou que estava enterrando o PL 2630, o Supremo anunciou que liberou para julgamento uma ação que julga o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Essa ação discute a constitucionalidade desse artigo super central no Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas não têm responsabilidade sobre conteúdos postados por usuários. Ou seja, se alguém postar algum conteúdo ilícito, alguma bobagem, a responsabilidade hoje é do usuário e nunca da plataforma. A plataforma, o Twitter, Instagram, não tem responsabilidade nenhuma sobre o que o usuário posta. O STF está ameaçando invalidar esse artigo e ninguém sabe o que pode ser colocado no lugar. Conversei com vários colegas especialistas, ninguém arrisca dizer o que o Supremo, uma vez que ele derrube esse artigo, o que ele pode colocar no lugar. O PL 2630, ele mudava um pouco, né? O antigo, agora finado, 2630, trocava esse regime por um regime chamado dever do cuidado, no qual as empresas elas não tinham responsabilidade pelo que os usuários postavam, mas elas passavam a ter uma responsabilidade de demonstrar para uma agência supervisora que eles estavam fazendo esforços para moderar conteúdos legais, conteúdos que violavam leis de racismo, violência contra a mulher, pedofilia, um monte de coisas assim. Se o Supremo derrubar esse artigo 19, ele vai ter que provavelmente colocar uma coisa no lugar, e ele vai tomar o lugar do Congresso. E isso é muito ruim, porque vai intensificar a crise, porque hoje a crise é entre o Supremo e a direita dizendo que o Supremo está fora da caixinha, atuando muito além das suas competências, e se ele regular as leis por meio do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele tomou de vez aí o lugar, ele está fazendo o que o Lira resolveu não fazer. Isso seguramente vai ampliar a crise política. Verdade. Só voltando no assunto do início do seu comentário, caso a crise escalhe a esse ponto deles retirarem o escritório do Brasil, e aí o Alexandre de Moraes vai lá e determina que o serviço está indisponível. Os usuários brasileiros seriam atingidos? Porque eu imagino que eles possam continuar pendurados no Twitter lá pelos Estados Unidos ou por outro país. Eu acho difícil também de impedir que as pessoas acessem uma coisa meio chinesa. Como é que se daria isso? Tem precedente disso, Pablo? Não, nessa escala eu não conheço. A gente teve uns excessos aí, uns ensaios disso, mas tecnicamente dá para fazer, dá para bloquear o serviço, sim.
nem é tão difícil. Tem várias maneiras de fazer. Você pode bloquear o aplicativo nas lojas dos telefones celulares, você pode bloquear o serviço na Anatel. Tem até uns tantos meios de você fazer isso. E os usuários podem contornar isso usando aplicativos de VPN que mascaram a identidade. Mas assim, eu acho que a gente não quer entrar nesse domínio. Não é bom para o país. Você concorda com alguns analistas? Você falou um pouco isso segunda também, mas agora que a coisa já está mais sedimentada, você acha que o Alexandre de Moraes caiu numa cilada ou ele não tinha muito como não reagir a uma provocação dessa magnitude? Olha, Vera, eu acho que ele não precisava ter reagido com a estridência que ele reagiu. O Elon Musk, ele é um falastrão. Ele só publicou, ele só falou o que ele faria, ele não fez nada. Até agora, basicamente, ele não fez nada. Então, eu acho que uma reação mais discreta, mais sóbria, mandando recados, ou não mandando recado nenhum, apenas esperando, se preparando para caso esse falastrão passe a agir, você dá uma resposta à altura, teria sido mais adequado, não teria aumentado a temperatura, não teria dado tanta visibilidade para as ideias malucas do Elon Musk. Eu acho que não foi estratégico responder na mesma altura. Entendi. Obrigada, Pablo. A gente volta a se falar na semana que vem. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Pois e é. a gente... Fala, Vera. Pois é, Carol, fica aí essa dúvida, né? Porque, enfim, a plataforma não é nem de longe a mais acessada por usuários. A gente que trabalha com política tem uma falsa ilusão que o X é grande, mas ele não é tão grande, ele é um nono no mundo. Tá bem atrás dos números das redes da Meta, o mesmo TikTok, etc. Mas, para esse mundo da política, ele é relevante nos Estados Unidos e aqui. E tirar do país realmente parece uma coisa bastante radical ali. Embora muitos estejam no movimento de sair, eu mesma saí de lá, não pretendo voltar, minha saúde mental está bem melhor. E, enfim, mas ainda é relevante, né? Tô cogitando. Mas é difícil você estar falando, né? Porque o Twitter... Ó, tá vendo? Eu não consigo chamar de X, gente. Só chamo de Twitter. Tô com ele aberto aqui na minha frente, inclusive. Ele não é tão grande, mas ele repercute muito, né? Muitos assuntos que depois a gente vê nas outras redes, ou que vira notícia e tal, começam a circular primeiro no X. Então, pra gente que trabalha com informação, é difícil mesmo, né? A gente fica vai nessa me escolha contando, de vai Sofia me mandando print quando tiver coisa que a gente precise tratar aqui. Faça um clipping. Faz o clipping pra mim. Ô, Vera, a gente tem a Isa Staciarini, viu, acompanhando, inclusive, esse noticiário aí sobre Supremo versus Elon Musk, porque hoje os ministros do Supremo reagiram aos ataques e tal. A Isa conta pra gente, né, Isa? Pois é, Carol. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aproveitaram hoje a abertura da sessão, né, lá no STF, justamente para rebater os ataques e as ameaças feitas pelo CEO da rede social X, o Elon Musk. Alvo do bilionário, o ministro Alexandre de Moraes falou pela primeira vez, até porque até então, né, ele só tinha se manifestado mesmo nas decisões judiciais. Agora, ele não citou o nome de Musk, mas frisou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de tirania e discursos de ódio. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que os ataques de Musk a Moraes refletem o inconformismo de quem não aceitou o resultado das eleições e frisou que por trás da liberdade de expressão existe um modelo de negócio que vive do engajamento do ódio, da mentira e dos ataques às instituições. O decano Gilmar Mendes aproveitou para defender a regulamentação das plataformas, disse que o Marco Civil da Internet é uma forma de impedir abusos e que a crise apenas comprovou a necessidade de que o Brasil
precisa regulamentar esse ambiente virtual. Vera e Carol. O Isa, e o movimento da Câmara com o grupo de trabalho para começar a debater de novo a regulamentação das plataformas. Isso leva a discussão lá para a estaca zero, né? Como a gente estava falando com o Pablo agora. Exatamente, Vera. Ao contrário, né, do que tem sinalizado o Poder Judiciário, que tem batido na tecla da importância dessa regulamentação, o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez? Acabou enterrando, foi isso que ele fez, né, ao criar esse grupo de trabalho. O projeto atual, que prevê a regulamentação das redes sociais, porque criou esse grupo de trabalho para voltar a debater o assunto. O gesto, porém, foi bastante contestado, né? Criticado, inclusive nos bastidores. Eu tenho escutado que acaba sendo uma espécie de atraso, porque retoma a estaca zero tudo que já foi feito, inclusive de um projeto que foi aprovado pelo Senado em 2020 e que só faltava passar pela Câmara. O líder do governo hoje, o deputado José Guimarães, do PT, disse que chegou a sugerir a votação do PL das redes sociais ao Lira, mas que o presidente da Câmara acabou optando pela criação do grupo de trabalho. Quem orientou a formação do grupo de trabalho foi o presidente Lira, a partir de ouvir os líderes. Vamos aguardar se esse grupo será formado. Se for formado, nós vamos, evidentemente, participar. O governo não opinou sobre isso. O governo entende que o tema precisa ser discutido e debatido e votado. A Câmara não pode se omitir frente a essa gravidade desse enfrentamento que teve agora com esse bilionário que veio para cá para agredir o Supremo Tribunal Federal. O Isa, o presidente Lula também se manifestou, né? Deu mais uma cutucada no Elon Musk hoje. Isso, ele já tinha feito isso ontem, em nenhum momento ele cita o nome de Elon Musk, mas hoje também criticou o extremismo no país, não citou o bilionário, mas condenou o fato do empresário atacar ministros do Supremo. O crescimento do extremismo de extrema-direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, mas a gente aprendeu que a gente não quer dar de cabeça baixa. A gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto. Lembrando que, em meio a essa polêmica toda, Musk foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais e a Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar os ataques dele. Inclusive, representantes da plataforma no Brasil vão ser intimados a depor. Eu volto com vocês, Vera, Carol. Obrigada, Isa. Tá armado esse furdunço aí, Carol. A gente não sabe se vai chegar a esse ponto que o Pablo trouxe, mas as manifestações dos ministros hoje, em defesa da corte, etc., e a do próprio Lula, mostram algo que eu escrevi na minha coluna no Globo hoje, né? Esse episódio acabou, de alguma maneira, reforçando a união em torno do Alexandre de Moraes e talvez adie o desfecho dos inquéritos, algo que já vinha sendo discutido entre eles, que é necessário realmente que o Supremo encaminhe esses inquéritos para uma conclusão e volte ao que eles chamam de normalidade, mas fazer isso sob uma pressão externa de alguém como Elon Musk e da direita que saiu do armário aí, autorizada por ele, e está com a maior estridência do mundo, criticando a corte e os demais ministros, fazer isso nessas condições talvez não seja o caso. Então, eu acho que acaba adiando aquilo que se queria precipitar. É isso. Vamos para o intervalo, Vera? Vamos. Já já a gente volta com o desfecho aqui do Viva Voz. E a gente está de volta com o Viva Voz e também de volta a Brasília, porque a Milena Teixeira vai nos atualizar sobre o andamento da sessão relativa ao deputado Chiquinho Brazão. Boa noite de novo, Milena.
Boa noite de novo, Vera. Olha, Vera, nesse momento o advogado Kleber Lopes, que faz a defesa do deputado Chiquinho Brazão, ele está falando aqui no plenário da Câmara. Em seguida, o presidente da Casa, Arthur Lira, também deve falar, e aí depois os deputados iniciam a votação para manter ou não a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que a gente lembra é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Lira, Vera, acabou de dizer que houve um acordo com os líderes e que, por isso, foi dispensado o tempo de fala dos deputados. A gente lembra que isso desagradou aí os deputados do PSOL. Além disso, Lira não deve punir administrativamente os deputados que vão faltar aí a essa votação. O que eu observo também, Vera, que é uma movimentação, especialmente de líderes do PT, do PSOL. O que está acontecendo, né? Eles estão tentando virar votos, como se diz. Inclusive, o líder do governo, o deputado José Guimarães, ele está circulando aqui pelo plenário, ele conversa ali com deputados, volta, conversa com Lira, assim também como os líderes do PSOL. Inclusive, o Guimarães, ele me disse há pouco que tinha conseguido aí virar 3 votos, nas palavras dele, durante a CCJ, durante a votação que aconteceu mais cedo na CCJ, e agora, nesse momento, ele também está tentando fazer isso para tentar aí garantir a prisão de Chiquinho Brazão. Vera. Obrigada, Milena. É isso, Carol. Muitos ali arranjos de última hora, essa coisa de não punir também quem falta. Não tem normalmente punição para quem falta, mas ao dizer isso, ele está, de alguma maneira, incentivando quem quiser faltar. Enfim, está tudo muito envolto em negociações embaixo da mesa. Nesse caso aí da cassação, não é a cassação ainda, mas da votação sobre a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. O que é uma forma de quem faltar colaborar para que ele seja solto sem deixar digital, né? Eu acho que isso daí vai gerar uma certa discussão, porque diz que para ele continuar preso tem de ter 257 votos, mas eu não sei se o Supremo vai aceitar pacificamente uma votação que seja obtida assim nessa base, viu? Não sei, vamos ver se o Ministério Público também não vai fazer algum pedido pela manutenção da prisão, se o Alexandre de Moraes não pode analisar. Vamos ver como a coisa transcorre de agora em diante. A gente para o Viva Voz por aqui, mas a Carol segue atualizando vocês, então não desliguem o rádio ou o YouTube ou o aplicativo da CBN, ou o Globoplay, onde quer que você esteja nos acompanhando. É isso, a noite será longa. Vamos com música para fechar? Vamos com música. Diz o Alexandre de Moraes que praticamente só os alienígenas não sabem da importância que o Supremo teve, a coragem e tal. Então, vamos chamar os alienígenas para conversa, que eu não sei se eles estão no X ou não estão. E aí a gente sempre lembra de Elis Regina e essa música maravilhosa que é da Rita Lee. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no high society. É isso, minha amiga. Boa noite pra você. Até amanhã. Até amanhã, uma ótima noite para todos.